A centelha da Polônia prepara o mundo para a segunda vinda de Cristo. A pintura da Divina Misericórdia com a inscrição, Jesus, eu confio em vós, é conhecida mundialmente. Com raios de luz fluindo de seu peito, essa é a imagem exata de Jesus vista pela freira polonesa Faustina Kowalska. Chamada por ele, apóstola da Divina Misericórdia. Em seu diário Caderno 6, item 1732, ela escreveu: enquanto eu orava pela Polônia, ouvi as palavras: eu tenho um amor especial pela Polônia, e se ela for obediente à minha vontade, eu a exaltarei em força e santidade. Dela sairá a centelha que preparará o mundo para a minha vinda final. O que foi essa centelha, e sobre que vinda de Jesus estava falando? Quem pode participar e quais são as regras? 1. O que o mundo precisa preparar. Todos os eventos que estão por vir que pude experimentar desde minha infância, são inevitáveis, mesmo que as pessoas não queiram pensar neles e estejam planejando sem sentido tudo na vida por muitos anos, mesmo que os líderes e políticos mundiais estejam desenvolvendo estatísticas inúteis e fazendo ridículas projeções de longo prazo. No entanto, não é minha tarefa ser um profeta da destruição, porém Jesus predisse, vistas temerosas e grandes sinais do céu, e na terra, angústia das nações com perplexidade, o mar e as ondas rugindo. O coração dos homens lhes falta por temor e por cuidar das coisas que estão por vir na terra, pois os poderes do céu serão abalados. É muito claro para mim que isso acontecerá quando as pessoas lançarem mísseis em direção a um enorme asteroide. Eu já vi isso de perto, mas eles erraram. Seu impacto será inevitável e haverá um terremoto tão grande que ninguém poderá ficar de pé. Ondas gigantes cobrem todas as ilhas e penetram na Terra, enquanto os vulcões e os movimentos tectônicos da crosta terrestre completam a destruição. Nossa Senhora de Fátima prevê que esses movimentos causarão ruína, aniquilação, literalmente, aniquilação, de muitas nações. Ela mostrou essa ruína durante suas aparições em Garabandal, 1961 a 1965, e em Akita no Japão, 1973 a 1982. Não há dúvida de que esses horríveis eventos estarão relacionados à segunda vinda de Cristo, chamada parousia, uma palavra grega antiga para presença, chegada ou visita de um oficial ou governante de alto escalão. Quando, em que momento da história eles devem ocorrer? Bem, esses desastres preditos por Jesus nos evangelhos, seriam inúteis no fim do mundo, já que o mundo seria destruído em breve durante o juízo final. A parousia deve ser vista, portanto, como um evento intermediário, será a segunda vinda de Cristo e acontecerá próximo aos últimos dias, Isaías 2,2, ou nos últimos dias, mas não no final. A parousia é perfeitamente clara em muitas fontes nas quais a igreja de hoje baseia sua pregação, mas, na verdade, não existe na própria pregação. É tão evidente nos evangelhos, no Apocalipse, em alguns salmos e nos livros dos profetas, especialmente em Isaías, sem mencionar as aparições marianas dos últimos séculos que a igreja reconhece, mas não percebe a relevância da parousia neles. Se vistas no fim do mundo Fátima, em Amsterdã, em Akita, no Japão, em Kibiru, em Ruanda, e tantas outras são mal compreendidas. Se a própria igreja tem esse tipo de atitude, não admira que não dê importância às aparições em Garabandal, na Espanha, em Naju, na Coreia, nem na Medjugorje com 10 segredos relacionados precisamente à segunda vinda. Como é possível que nossa igreja tenha perdido em algum momento o espírito de esperar a parousia tão típica dos primeiros séculos? Como é que nem o Papa nem os bispos mencionam muito esse tópico? Eles não acreditam que Nosso Senhor está próximo, quase à nossa porta, como simplórios protestantes tão frequentemente ridicularizados pelos sábios e ajuizados tendem a acreditar.
Bem, eles não acreditam porque, repito, a parousia lhes parece um evento distante no fim dos tempos e como ninguém sabe a data exata, dizem porque devo me preocupar com isso. Não é nossa coisa, há muitas gerações vindouras. Como você pode convencer um surdo-mudo de que ele está à beira do precipício, se ele afirma claramente que está longe disso? Como você pode sacudi-lo sem violar sua integridade? Infelizmente, a história certamente se repete ao comparar a primeira e a segunda vinda do Messias. No primeiro, o povo escolhido de Deus estava esperando por 2000 anos desde os tempos de Abraão até que uma grande estrela apareceu sobre Belém. Quando Jesus veio, cumpriu sua missão, os judeus não o reconheceram como seu Messias e o rejeitaram, manchando-se com o sangue dele e eles o rejeitaram até os dias de hoje. As novas pessoas escolhidas, ou seja a igreja, no início viviam empolgadas com a segunda vinda, mas com o passar do tempo começaram a se unir muito ao mundo, aos ricos e às riquezas, de modo que pararam de esperar por ela. Alguns momentos significativos da história, como os anos 1000 ou 2000, fizeram algumas pessoas parar e refletir, e outras riram daqueles ingênuos. Embora o Papa João Paulo II tenha predito que depois do ano 2000, a Igreja entrará em uma nova etapa de sua história, que haveria uma nova primavera e um novo dia de Pentecostes, ele não revelou mais nada. Ele não foi ouvido nem entendido. E hoje, aqueles que querem seguir a tradição apostólica podem perguntar: onde está essa primavera? Na verdade, não é inverno. Enquanto os liberais pregadores de falsa misericórdia para todos que duvidam da existência do inferno, respondiam, já chegou. No entanto, os dois não sabem a resposta para a pergunta, o que vem depois? A resposta é simples porém. Exatamente como antes, após 2000 anos de espera do novo povo escolhido de Deus, o Messias está chegando. No entanto, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre terra. Quem está esperando por ele? Desta vez, no entanto, não poderemos ignorá-lo ou fazer mal a ele. Aqueles que o rejeitarem serão rejeitados para sempre, e aqueles que o receberem com amor poderão construir seu reino na terra. Mas os que o amam hoje não deveriam fazer todo o possível para salvar os outros de serem condenados. É essa pergunta que me fez escrever esta carta para todos que amam a Deus. Eu também estava errado por muitos anos pensando na parousia como um evento no final dos tempos, embora desde a minha infância Deus tenha me mostrado a verdade de uma maneira especial. Geralmente, ele me mostrava o futuro do mundo e me permitia ver eventos terríveis que viriam em visões durante a noite. Eles tiveram impacto em mim em dois aspectos diferentes. Fiquei aterrorizado ao ver os desastres e a ruína e fiquei alegre e agradecido a Deus quando vi as mudanças da realidade. Quando criança, eu não sabia como entender essas imagens e não tinha com quem conversar. Como adulto, não fui compreendido e às vezes até ri. No entanto, Deus estava lá para corrigir meu pensamento e me iluminar. Um dia, quando eu estava orando à noite na igreja da qual eu era pároco por volta do ano de 1983, Jesus levou meu espírito à Sua Majestade, vindo com poder e grande glória, junto com seus anjos e me fez passar por um pequeno julgamento, bem descrito na literatura como um aviso, ou raio-x da consciência. Era tão real que saí da igreja acreditando que todas as pessoas experimentavam isso comigo. Desde então, está claro para mim como será a primeira parte da segunda vinda de Cristo, surpreendente para todos. Sim, será a primeira parte porque a limpeza final do mundo, relacionada à punição, será seguida por 3 dias de escuridão quando todos os rebeldes serão retirados da terra. Esse encontro à noite foi como uma fivela para mim, conectando tudo o que eu havia aprendido antes, em uma idade muito jovem.
Nesse momento entendi o que Deus fará no fim dos tempos quando Satanás, o enganador das nações, será amarrado e lançado no abismo. Apocalipse 20. Como será a destruição de Babilônia e como Deus fará seu reino reinar na terra. Só agora, incentivado pelo meu diretor espiritual, eu decidi conversar e escrever sobre isso. No entanto, não sou ninguém e não tenho autoridade, portanto, confiarei nas palavras da Rainha vitoriosa do mundo, Senhora de todas as nações. Deixe-me citar primeiro o diagnóstico que a Virgem Maria faz sobre o modo de vida atual conversando com seu filho fiel, o padre italiano Stefano Gobbi. Durante 25 anos, ele escreveu todas as suas locuções interiores, depois publicadas como Aos Sacerdotes, Amados Filhos de Nossa Senhora. O livro é reconhecido pela Congregação para a Doutrina da Fé que não mudou nada no conteúdo, exceto o título. Ao ler, é bom lembrar que essas primeiras mensagens da Virgem Maria datam da década de 1970. Os parágrafos do livro estão entre colchetes. Neste mundo, que se tornou pior do que nos tempos do dilúvio, corre-se verdadeiramente o perigo de se perder, ao longo das estradas perversas do pecado e da infidelidade, nesta vida, e a ameaça da perdição para toda a eternidade, na próxima. 13 de outubro de 1982, ele, Satanás, conseguiu seduzi-lo pelo orgulho. Ele conseguiu pré-organizar tudo da maneira mais inteligente. Ele dedicou ao seu design todos os setores da ciência e técnica humanas, organizando tudo para a rebelião contra Deus. A maior parte da humanidade está agora em suas mãos. Ele conseguiu com astúcia, atrair para si cientistas, artistas, filósofos, estudiosos, os poderosos. Seduzidos por ele, eles agora se colocam a seu serviço para agir sem Deus e contra Deus. 18 de maio de 1977. Satanás estabeleceu seu reino no mundo. Ele agora está dominando você como um vencedor certo. Os poderes que estão dirigindo e organizando eventos humanos de acordo com seus planos perversos, estão os poderes sombrios e diabólicos do mal. Eles conseguiram levar toda a humanidade a viver sem Deus. 13 de maio de 1993. Virgem Maria diz aqui palavras bastante gerais. Sabemos, no entanto, que não se trata apenas do mundo, pois mesmo na igreja ocorrem coisas tão chocantes que seus filhos fiéis apenas olham com incredulidade. Coisas como dar comunhão a casais que vivem em adultério em alguns países com a permissão do Papa e dos bispos, ou abençoar casais de desviantes podem ser realmente aterrorizantes. Os países com uma história católica se distanciaram da fé, as igrejas ficaram cobertas de grama ou mudaram para restaurantes ou mesquitas, enquanto o Islã vem ganhando respeito e mais benefícios que o catolicismo, que está sendo eliminado pouco a pouco da vida pública. E o que está acontecendo em casas, escolas, nas profundezas dos corações humanos? Como o padre pode dizer coisas como, nada de especial está acontecendo, o mal sempre esteve lá e sempre existirá, então não há com o que se preocupar. E agora, deixe-me dizer uma coisa mais otimista. Vamos voltar ao livro de Padre Gobbi, o fundador do movimento católico mundial, o movimento dos sacerdotes marianos, Movimento Sacerdotale Mariano. Vamos ver o que a Virgem Maria deseja preparar para a Igreja ou para toda a humanidade. Tudo está para ser realizado de acordo com o plano de Deus. Sua mãe quer envolvê-lo em seu coração imaculado, a fim de torná-lo apto para o cumprimento perfeito do plano divino. Nela brilha o triunfo da misericórdia do Pai que quer levar todos os seus filhos errantes ao longo do caminho que leva de volta a si mesmo, que os espera tão ansiosamente. Por meio dela, é realizada a grande obra do amor misericordioso do Filho, que deseja purificar completamente com seu sangue este mundo, que foi redimido por ele na cruz.
Com isso, chega o tempo do Espírito Santo, que será dado a você pelo Pai e pelo Filho em superabundância cada vez maior para levar toda a Igreja ao seu novo Pentecostes, 5 de novembro de 1977. Ela continuará sendo a mesma Igreja, mas renovada e iluminada, tornada mais humilde e mais forte, mais pobre e mais evangélica através de sua purificação, para que nela o glorioso reino de meu Filho Jesus possa brilhar para todos. Isso será para ela como um novo Pentecostes. 9 de março de 1979, chegou a hora em que o deserto deste mundo será renovado pelo amor misericordioso do Pai que, no Espírito Santo, deseja atrair todos ao divino coração do Filho, para que seu reino de verdade e graça, de amor, justiça e paz podem finalmente brilhar no mundo. 25 de novembro de 1978. O Espírito do Senhor preparará a humanidade para acolher o glorioso reino de Cristo, para que o Pai possa ser amado e glorificado por todos. 7 de junho de 1987. 4. Quando você se tornar assim, toda a Igreja se tornará meu jardim, no qual a Trindade Divina terá prazer em ser refletida. O Pai se alegrará ao ver perfeitamente o desígnio de sua criação. O Filho habitará contigo, em cujo meio o reino do Pai já chegou. O Espírito Santo será a própria vida, em um mundo reconsagrado à glória de Deus. Este será o triunfo do meu imaculado coração. 6 de agosto de 1977. Portanto, em breve as pessoas conhecerão Jesus pessoalmente e ficarão surpresas que durante toda a vida, Deus as tenha segurado em seus braços preocupadas com suas necessidades e elas o tenham ignorado. Eles afirmaram que ele não existia. Eles tentaram abafar a voz de sua consciência, que era a voz de Deus, e suprimiram todos os nobres empreendimentos de seus corações. Quando Deus se tornar conhecido por eles, ele perguntará pela última vez se eles querem estar com ele na terra e no céu. Este momento está próximo e o destino deles depende da resposta. Deus deixará na terra somente aqueles que responderem com amor ao seu amor. A esperança de que muitos de vocês permaneçam na terra para recriar Deus com princípios evangélicos para construir um mundo novo e feliz nas ruínas, um mundo para o qual meu espírito foi movido, e do qual sinto muita falta. É um mundo muito mais bonito do que qualquer um poderia sonhar. É um mundo que, como uma enorme surpresa, será um presente de Deus no fim dos tempos. Antes que a Terra termine, a humanidade receberá um tempo especial, não longo, mas longo o suficiente para perceber como deveria ser a vida na Terra, se todos tivessem obedecido a Deus e a seus mandamentos. Nossa preparação pessoal, obviamente, estou falando sobre nossa preparação espiritual, não sobre reunir suprimentos. Como você pode imaginar, em primeiro lugar precisamos limpar regularmente nossas almas no sangue de Cristo no confessionário e viver no estado de graça santificadora, e portanto, Deus como Santíssima Trindade quer viver na alma de seu Filho, livre de qualquer pecado. Ai dos que permanecem em pecado mortal, tendo derrubado Deus do trono que lhe pertence no santuário de suas almas e tendo convidado Satanás a reinar ali. Logo chega o dia da parousia e eles verão seu senhor do mal e a abominação dessa traição a Deus, e será pior que a morte. Muitos morrerão de horror e angústia e permanecerá nesse estado para sempre. Se alguém não tem certeza se suas confissões foram corretas e se permanece em estado de graça, se sempre confessou tudo, se seu arrependimento foi verdadeiro e teve um propósito firme de emendar, deveria ter uma confissão geral. Como levaria mais tempo, é aconselhável marcar uma consulta com um padre em vez de ir para a fila do confessionário, sempre depois de um exame de consciência e de ter anotado os pecados em um pedaço de papel por um momento. Há também aqueles que fecharam seus portões aos sacramentos sozinhos, o que deveriam fazer? Eles devem tentar, com a ajuda de Deus, abrir esse portão quebrando relacionamentos pecaminosos, mesmo que fosse tão doloroso quanto uma amputação, sem anestesia, não conhecida nos dias de Jesus.
de um olho ou um membro, ninguém jamais deveria cair nessa armadilha maligna de justificar seu estado de pecado, seguindo os argumentos do caçador de almas: é demais para mim, é impossível, e Deus não nos pede para fazer o impossível, é minha natureza, e Deus me criou assim, vamos ter algum prazer neste mundo, o arrependimento virá depois. Não posso deixar essa pessoa assim, ficar infeliz por terminar, etc. Eles foram chamados para colocar um ao outro no inferno e tornar infelizes pela eternidade. Se for esse o seu caso, pode ser difícil olhar nessa perspectiva para a sua vida e decidir fazer essa amputação. Portanto, é útil imaginar que você está morrendo e seu coração para o que é realmente possível a qualquer momento. Não há como voltar atrás. Se você viveu uma vida pecaminosa, ela permanecerá assim para sempre. É um pequeno teste antes da parousia, quando o Senhor nos dará a todos um ultimato relacionado à nossa escolha de vida 5 e aguardar a nossa decisão. Pode ser o momento de dar a si e a Jesus uma resposta, ele pode estar esperando há muito tempo. O que mais você pode fazer? Mergulhar constantemente em um verdadeiro e profundo ato de contrição, chamado perfeita contrição, ou arrependimento, e o próprio Deus pode absolvê-lo. Contudo, o ato de contrição não é suficiente, deve ser acompanhado por um propósito firme e generoso de emenda, de modo a mudar a vida pecaminosa. Você deve sempre pedir a Deus em oração por sua orientação e ajuda nessa situação. Ele sempre ouve essas súplicas e tem poderes que são desconhecidos para nós. Sua misericórdia não conhece limites, mas apenas para aqueles que entram no caminho da penitência e conversão. Para aqueles que não o fazem, ele deve ser o Deus da justiça, porque é isso que eles o forçam a fazer. Devemos procurar ficar longe do pecado contra o Espírito Santo, que envolve uma atitude despreocupada e descuidada em relação à misericórdia de Deus, acreditando em palavras falsas que até alguns padres dizem: misericórdia para todos. Outra possibilidade que não depende de nós e, portanto, é arriscada, já que nosso futuro estará nas mãos de Deus, está vivendo um momento de grave ameaça à sua vida, como uma doença terminal, quando um padre tem o direito de absolver toda pessoa. A segunda vinda de Jesus, quando o futuro de todos estiver em equilíbrio, dará tanto aos pecadores quanto aos sacerdotes essa possibilidade. No entanto, os padres não poderão confessar todas as pessoas naquele momento. Além disso, as condições usuais do sacramento da penitência, como o ato de contrição e um firme propósito de emenda, ainda serão aplicadas, e sem elas ninguém poderá ser absolvido, mesmo que o padre tenha dito as palavras de absolvição. Portanto, por exemplo, todos os adúlteros não podem ser absolvidos, a menos que eles terminem seu relacionamento com seus parceiros, enquanto viciados em drogas e alcoólatras, a menos que se libertem de seus hábitos e vícios, etc. Para resumir, em nenhum caso devemos esperar passivamente o que está por vir, porque nossa conversão deve ser algo muito ativo, deve exigir o uso de todas as possibilidades e oportunidades. Somente os violentos tomam o reino dos céus, a força. E não importa qual seja a situação de nossa alma, todos devemos orar pelos dons da conversão final e permanecer em graça santificadora até o fim. Como a água extingue um fogo ardente, a esmola expia o pecado, como lemos no livro de Sirac. De repente todas as pessoas no mundo ficarão de mãos vazias. As pessoas assustadas com o primeiro desses eventos correm para os bancos e acabam sem nada. Isso paralisará as cidades e as tornará cada vez mais despovoadas até que sejam completamente abandonadas, mesmo sem terremotos terríveis. O que virá a seguir, não há necessidade de dizer nada. Encorajo todos vocês a abrirem seus celeiros e tesouros para aqueles que são mais pobres que você, antes que fiquem vazios. Se você fizer isso com misericórdia e generosidade, já que geralmente tendemos a dar o resto do que queremos descartar, seus anjos da guarda escreverão esses bons atos em seu livro de ouro da vida.
Dessa maneira, você pode compensar Deus e as pessoas por seu egoísmo e falta de misericórdia, e pode evitar muitos anos de penitência no purgatório. Refere-se a todos, não apenas àqueles que cometeram algum abuso. Esmola expia o pecado, de fato. Ai daqueles que acreditam que a riqueza garantirá seu futuro, nada poderia estar mais longe da verdade, especialmente neste momento. A bolha deles ainda brilha com as cores do arco-íris, mas o que restará depois? Eles pensam assim: ó, tão bom que você está me avisando, eu vou para o banco imediatamente. Ah, mas no que devo investir, no que devo comprar? Ó, homens com mais pena, não haja assim. Garanto-lhe que, no novo mundo, você não precisará de nada disso. Não haverá dinheiro ou direitos de propriedade, todos os papéis da hipoteca serão queimados, não haverá brigas por causa dos impasses nem julgamentos judiciais, pois o tribunal não existirá mais. Tudo será comum, como num imenso mosteiro, e compartilhar coisas será uma fonte de alegria para todos. Suas necessidades serão atendidas. Vou dar alguns conselhos, porém, sobre o melhor investimento possível. Se você não vê pessoas pobres, doentes, desabrigadas ou solitárias ao seu redor ou não sabe como ajudá-las, existem inúmeras fundações que pedem colaboração, muitos missionários implorando por ajuda. Cada pedido que está cumprindo missões fornecerá endereços ou números de contas. Então haja, enquanto ainda é possível. Como posso ajudar o mundo a preparar-se? Nos últimos tempos, Deus me permitiu descobrir o que é aquela centelha que deveria sair da Polônia e preparar o mundo inteiro para a segunda vinda, de acordo com as palavras de Cristo, citadas no início. Nosso Senhor não estava falando sobre nenhuma figura de autoridade, havia e não haverá ninguém assim porque é impossível uma pessoa alcançar todas as pessoas no mundo com a proclamação de Deus do advento. Jesus quis dizer aqueles que se ofereceram a Deus e oraram pelo mundo inteiro. Quando todas as pessoas no mundo serão atendidas por orações e sacrifícios da centelha, a parousia ocorrerá. É um assunto muito sério, portanto, não quero confiar apenas em minha inspiração pessoal, sentimentos ou pensamentos e gostaria de me referir às aparições em Fátima de 100 anos atrás. Você se lembra do que o Mestre Celestial usou para transformar 3 filhos pastores alegres em apóstolos reais? Primeiro, ela enviou o anjo da paz, mas depois fez algo terrível, como se não considerasse a inocência das crianças nem a tenra idade, as fez ver o inferno. Lúcia escreve: Nossa Senhora nos mostrou um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados neste fogo estavam demônios e almas em forma humana, como brasas transparentes todas de bronze enegrecido ou polido, flutuando na conflagração, agora levantadas no ar pelas chamas que saíam de dentro de si mesmas, junto com grandes nuvens de fumaça, agora caindo de todos os lados como centelha-se em um fogo enorme, sem peso ou equilíbrio, e entre gritos e gemidos de dor e desespero, que nos horrorizaram e nos fizeram tremer de medo. Os demônios podiam ser distinguidos por sua imagem aterrorizante e repulsiva de animais assustadores e desconhecidos, todos pretos e transparentes. Essa visão durou apenas um instante. Como podemos ser gratos o suficiente à nossa bondosa Mãe Celestial que já havia nos preparado prometendo, na primeira aparição, nos levar ao céu? Caso contrário, acho que teríamos morrido de medo e terror. Nossa Senhora de Fátima, em sua aparição em 14 de agosto, disse às crianças que o inferno realmente não poderia existir se os crentes tivessem realmente usado todas as suas possibilidades. Ore, ore muito e faça sacrifícios pelos pecadores, pois muitas almas vão para o inferno porque não há quem faça sacrifícios e ore por elas. Não deveria ser chocante para nós que, por causa de nossa negligência, ou alguém pudesse ir para o inferno. Por muitos anos fiquei absolutamente chocado com isso, e especialmente agora, quando a parousia está realmente próxima, o destino de muitas almas está em jogo e as pessoas não pensam nisso.
É surpreendente, portanto, que eu adoraria mobilizar e incentivar o maior número possível de pessoas a participar da mais nobre e misericordiosa operação de resgate. Como podemos expandir essa centelha da Polônia para que suas fileiras incluam não apenas o povo polonês, mas também outras nações? É bom perceber que, ao nos unirmos à centelha, podemos elevar nossa santidade e apostolado pessoal, e a terra nos foi dada precisamente para esse duplo objetivo. Não sabemos por quanto tempo ficaremos aqui, pois algumas das nações desaparecerão. E mesmo que os desastres naturais levassem ao fim nossa jornada na Terra, seria a maneira mais maravilhosa de completar nossa vida e significaria um voo imediato diretamente para os portões do céu. A própria rainha nos assegura que há coisas maravilhosas preparadas para aqueles que se sacrificam pelo mundo. 1. Seus nomes serão escritos no Sagrado Coração de Jesus, cheio de amor, e no Imaculado Coração de Maria. 2. Por meio de sua consagração e sacrifício unidos ao sofrimento de Cristo, eles salvaram muitas almas da condenação eterna. Os frutos de seu sacrifício abrangeram todas as almas até o fim do mundo. 3. Nenhum membro de sua família será condenado. Mesmo que aparentemente devam ir para o inferno, antes que suas almas deixem seus corpos, eles receberão o presente da contrição perfeita. 4. No dia em que se oferecerem a Deus, as almas dos membros de suas famílias serão libertadas do purgatório. 5. Na hora de sua morte, eu os acompanharei, excluindo o purgatório, diante da face de Deus na Santíssima Trindade, onde eles estarão comigo no lugar preparado para eles por Deus em eterna alegria. 7. Sei muito bem que esse tipo de oferta pode não parecer fascinante para quem não entende sua cruz pessoal, não a carrega, não oferece sofrimento. Mesmo essas promessas maravilhosas podem não ser muito atraentes. Eles têm medo de qualquer pequeno sofrimento, e o que aconteceria se eles tivessem que suportar um sofrimento maior? Escolher a maneira mais fácil, realizar todos os seus desejos, se importar apenas com prazeres e conforto tem sido o objetivo e o conteúdo de sua vida, então como eles poderiam mudar tão radicalmente agora? Até a imagem de Deus é distorcida, eles acreditam que ele lhes daria um fardo esmagador e arruinaria a vida se eles decidissem por algum sacrifício. Eles não ficariam convencidos se dissessemos que o amor implica sacrifício, e quanto mais amamos, maior deve ser o sacrifício seja. Então eu deveria me oferecer e sofrer por aquelas escórias que merecem ir para o inferno? Eles perguntavam. Ninguém nunca lhes disse com certeza que, graças ao batismo, são chamados ao sacerdócio universal, o que significa oferecer-se com amor, enquanto a confirmação lhes impõe o dever de apostolado e os chama a lutar com Satanás pelas almas, suas próprias almas e os dos outros. No entanto, peço a todos que se tornem finalmente verdadeiros discípulos de Jesus, o que é impossível sem a cruz. Mateus 10. Deus não espera grandes sacrifícios de você porque Ele é seu Pai e conhece seus limites, mas mesmo aqueles pequenos se unirão ao sacrifício de seu Filho, e portanto terão um valor infinito e fornecerão resgate para o mundo inteiro. Uma única gota de água não é nada, mas quando você a coloca no oceano, ela se torna parte dele. Portanto, seja corajoso, você terá uma oportunidade maravilhosa. Além disso, você pode renunciar a qualquer momento, dizendo a Deus que isso é demais, e Ele o respeitará. Não há risco envolvido, por isso vale a pena tentar. Se você não se unir à centelha, poderá ir ao purgatório, e o sofrimento é tão grande que não pode ser comparado a nenhuma dor na terra. É por isso que vale a pena entrar no caminho de pequenos sacrifícios neste mundo para seu próprio benefício, mesmo sem considerar o apostolado. Se, graças a eles, ajudar a salvar pelo menos uma pessoa, você estará junto com ela na eterna felicidade, e a alegria se multiplicará imensamente para você. Se você pudesse voltar do céu para a terra, mesmo com o menor sofrimento, faria isso com avidez, mas não seria possível.
O tempo do seu serviço e contribuição terminará no momento da morte. Aqueles que estão ficando convencidos com meus argumentos podem perguntar: o que devemos fazer para nos juntar a essa centelha da Polônia? Como devemos começar nosso sacrifício e como devemos orar? Como podemos incentivar outras pessoas a participar? Sacrifício pelo mundo. Muitas pessoas já disseram comigo as palavras do ato de consagração, colocadas no final desta carta, clara e com solenidade. Reafirmamos isso com o gesto de braços abertos. Em suas vozes firmes podia-se perceber um real entusiasmo e compreensão por essa nobre ideia. Eles me disseram que isso teve um impacto real em suas vidas, dando-lhe um significado mais amplo. Havia alguns, chamados a um sofrimento maior do que haviam experimentado antes, mas são poucas as pessoas que foram preparadas por Deus para isso. Muitos disseram as palavras do ato de consagração em casa, juntando-se a nós. No entanto, as palavras não são as mais importantes aqui, mas a ideia de se oferecer a Deus. As palavras apenas explicam e expressam essa ideia. Depois de se familiarizar com isso, você pode adicionar suas próprias palavras e um gesto adequado, por exemplo, curvando-se diante de Deus ou prostração, deitado no chão com a face para baixo. Em vez de palavras, você pode preferir um momento de silêncio. Quanto tempo devemos oferecer a Deus nosso sofrimento por carregar a cruz que Ele nos deu? Como uma operação de resgate, até 3 dias de escuridão, dias em que o destino de todos os seres humanos estará em jogo, se foram. Mais tarde, você pode renunciar ou continuar oferecendo sua dor até o fim da vida e poderá decidir quem deseja salvar. As almas do purgatório precisarão mais dela. Até nossa morte, se vier antes daqueles dias, 8 até renunciarmos firmemente e abandonarmos esse caminho do sofrimento quando quisermos, dizendo claramente a Deus que desistimos. Sempre podemos voltar ao caminho das dores e do sacrifício. Podemos reafirmar todos os dias de manhã com breves orações, por exemplo, aqui estou. Da mesma forma, podemos fazê-lo nos momentos de provação ou grande sofrimento e, é claro, durante a Santa Missa, quando nosso sacrifício pode ser unido ao sacrifício de Jesus e ajudar a salvar o mundo inteiro. Orando pelo mundo. Quando as crianças perguntaram à Senhora de Fátima: quem é você? A resposta foi clara e única ao mesmo tempo: Nossa Senhora do Santo Rosário. Em muitas outras aparições, Maria nos chamou para rezar o rosário todos os dias e como solução para todos os nossos problemas. É por isso que você não deve hesitar. Se você já rezou todos os 4 conjuntos de mistérios do Santo Rosário e tem algum tempo, continue rezando em vez de procurar alguns belos chapelins. O rosário, quando rezado juntos na família, tem um poder especial. Ele até salvou 2 casas e seus arredores no meio de Hiroshima e Nagasaki durante a catástrofe da bomba atômica. Com o rosário em nossas mãos, não teremos nenhum desastre. E o terço da Divina Misericórdia. Vamos valorizá-lo. O próprio Jesus deu a ele quase um valor sacramental, mostrou-o como um resgate para os pecadores moribundos, e portanto, não devemos desperdiçar esse presente. Sua incrível promessa de dar a graça da conversão a todos eles, se alguém ora-se ao terço da misericórdia divina ao seu lado e não se opusesse a ele, deveria ser um grande incentivo para nós. Podemos confiar que essa graça também funciona, à distância, pois para Deus não existem distâncias. O terço da Divina Misericórdia constitui uma parte importante da novena para a Divina Misericórdia. Poderia ser nossa oração diária, principalmente devido ao seu caráter apostólico e um alcance global. Nos dias seguintes pensamos no mundo inteiro e reunimos pessoas diferentes, crentes e não crentes, santos e pecadores ferrenhos, aqueles com fé fervorosa e aqueles cuja fé desapareceu. Nós os ajudamos a entrar no Sagrado Coração de Jesus e pedimos a seu Pai que olhe para eles através das lentes deste coração e mostre sua misericórdia a eles, em vez de punição.
A oração, quando conectada com imagens de nossa imaginação, semelhante ao rosário, é ainda mais eficaz. Implica imergir ou purificar no sangue santo de Cristo diferentes pessoas e situações em que se encontram. Isso é baseado nos ensinamentos de diferentes místicos. Muitos de nós temos algumas orações favoritas e mais eficazes para que possam continuar orando. O mais importante em nossa operação de resgate é manter nossas orações confiantes, baseados em profunda confiança na misericórdia de Deus e na vontade de Deus de conceder-lhes arrependimento e recebê-los no céu. Nossa fé deve ser tão grande que agradeceremos a Deus por ouvi-la, embora ainda não vejamos os frutos de nossas orações. 2. Conectado à grande oração intercessória de Jesus como cabeça de toda a humanidade. Ele é nosso advogado junto ao Pai e é a fonte onde nossas orações recebem força e poder. Isso pode ser visto claramente na melhor e mais poderosa oração, a Santa Missa. Toda a Igreja fala a Deus através do Filho, nosso Senhor. É quando podemos perceber que não oramos sozinhos, mas junto com anjos e santos. Deveríamos participar da Santa Missa o mais rápido possível e oferecer o mundo inteiro como sacrifício. 3. Na proximidade da segunda vinda, devemos orar por toda a humanidade porque nosso mundo pequeno e nossas intenções específicas se encaixam nesse grande e geral. 4. Por quanto tempo devemos orar pelo mundo inteiro e colocá-lo em primeiro lugar? A resposta é a mesma da pergunta acima relacionada ao sacrifício pelo mundo. 9. Por último, mas não menos importante, devemos mencionar o terceiro método, explicado em Fátima. Nos escritos de Lúcia podemos encontrar a petição da Virgem Maria de nos sacrificar pelos pecadores através da mortificação pessoal. Como sabemos, 3 filhos de pastor, chocados com a visão do inferno, praticaram muitos atos ístritos, até mesmo para adultos. De mortificação, jejuavam, abstinham-se de beber água em dias quentes, usavam cordas apertadas em volta da cintura, açoitavam-se com urtigas e abstinham-se de brincar. O cordão fazia feridas em suas peles, então me deveria ter dito às crianças para não fazerem isso, mas, em vez disso, disse-lhes para usá-lo apenas durante o dia. Isso não deveria nos fazer pensar. Se decidirmos fazer os menores atos de mortificação, eles treinarão nossas almas e nos fortalecerão a suportar outras tristezas e o peso da cruz que Deus nos dá para carregar todos os dias. Dependem, é claro, das possibilidades de cada um de nós, de nossa saúde, deveres e situação de vida. Aqueles que decidem se juntar à Centelha da Polônia têm a possibilidade de se tornar pais e mães espirituais de um número tão grande de almas como ninguém antes na história da Igreja. As pessoas em seu ambiente não saberão disso, e só perceberão isso após a morte quando todos se encontrarem nos portões do céu, felizes e resgatados. Que esse último argumento o convença de que vale a pena tentar seguir esse caminho. Responda positivamente à oferta de Deus, os olhos de todo o céu estão sobre você. Que Deus Todo-Poderoso, através da intercessão dos tribunais do céu, abençoe-o e dê-lhe força para cumprir sua vocação e guiá-lo no caminho até chegar aos portões do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Padre Adam Skorzinski R., 8 de julho de 2017.